Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que faz tempo que a gente não trata aqui no canal, que é a aposentadoria voltada para o trabalhador rural. Essa classe tão importante para o nosso país, para a nossa economia, e que a Previdência Social previu inteligentemente benefícios voltados para essa categoria de trabalhador. É sobre isso que eu quero tratar no vídeo de hoje. Primeiramente, pessoal, vamos lembrar quais são os requisitos legais para a concessão dessa aposentadoria por idade ao trabalhador rural. Lembrando que a reforma da Previdência não atingiu esse benefício. Então, esse benefício foi preservado e não sofreu alterações com as modificações que foram inseridas na legislação previdenciária. Então, assim como era antes da reforma, hoje são exigidos os seguintes requisitos: a idade mínima de 60 anos para o homem e de 55 anos para a mulher, então a gente tem uma redução na idade mínima exigida, e 15 anos frente ao trabalho rural. E aí a gente vai explicar um pouquinho, porque esse segundo requisito vai depender um pouco da qualidade de segurado que esse trabalhador foi filiado ao regime geral da Previdência Social como trabalhador rural, porque ele pode ter sido filiado em diversas modalidades de qualidade de segurado, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Como trabalhador rural, a gente pode ter o segurado empregado, a gente pode ter o segurado especial, o contribuinte individual, e a gente pode ter também o trabalhador avulso, tá bom? Então são essas 4 categorias de trabalhador rural, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês entenderem. Talvez a mais comum delas seja o trabalhador rural na condição de segurado empregado. Esse pessoal presta serviços a um empregador rural em propriedade dessa natureza, tá? Com fins lucrativos, a atividade em si, certo? Então, nessa modalidade, pessoal, o trabalhador rural transfere a responsabilidade de eventual recolhimento para o empregador, porque ele é justamente empregado. Então, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária, para que ele comprove esses 15 anos de exercício rural, é do empregador. Se o empregador não faz, não pode ele responder por essa falta de contribuição, e comprovando a idade mínima e o exercício da atividade rural na condição de segurado empregado por 15 anos anteriores ao requerimento administrativo, a aposentadoria por idade rural será devida a esse segurado. Outra categoria de trabalhador rural bastante comum, pessoal, é o segurado especial. E o segurado especial é aquele que exerce a atividade rural em regime de economia familiar. E aí a gente tem vários exemplos. Aquele que cultiva hortaliças, aquele que cria animais, aquele que cultiva outros tipos de plantações. Então, assim, são vários exemplos, e também pode ser essa figura com todas essas atividades consorciadas, tá? Mas ele tem que exercer a atividade em regime de economia familiar, ou seja, ele sobrevive da subsistência daquilo que ele produz. Isso não quer dizer que ele não pode vender o produto, ele pode até vender, mas para reverter para o seu sustento e de sua família. Nessa modalidade, pessoal, até 1991 não havia qualquer necessidade de comprovação de recolhimento de contribuições. Após 1991, passou-se a exigir esses recolhimentos, mas não de forma direta, mas sim atrelado à produção que ele faz. Então, se ele vende alguma coisa, deveria reter na fonte a contribuição previdenciária, que no caso a alíquota é de 2,3% em cima da receita que ele vende de produtos. Aí, pessoal, a gente tem como terceira categoria o contribuinte individual rural. O contribuinte individual rural,
a gente está falando do trabalhador rural e não do empregador, então nesse caso, geralmente, ele se encaixa em alguma dessas outras categorias que nós citamos anteriormente e quer fazer algum tipo de complementação para, de repente, sair uma aposentadoria por tempo de contribuição ou uma aposentadoria por idade com valor além de um salário, porque nas anteriores, justamente por não ter recolhimento, o benefício vai ser concedido no valor de um salário. Lembrando que após a reforma da Previdência, a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta, então para ele sair nesse benefício, ele vai ter que comprovar o preenchimento dos requisitos até a data da reforma, que foi 13/11/2019. A partir daí, somente se ele entrar em alguma regra de transição. Por fim, pessoal, a gente tem o trabalhador avulso rural, que talvez o maior exemplo seja o chapeiro, que é assessorado por um sindicato ou ele é contratado por um órgão gestor de mão de obra, que são justamente os responsáveis pelo recolhimento da contribuição previdenciária desse empregador. Então, esse empregador propriamente, melhor dizendo, desse empregado, esse empregado não tem a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias para se aposentar nessa modalidade de aposentadoria por idade rural. Importante frisar, pessoal, então, que é muito importante o trabalhador rural comprovar o exercício da atividade rural. Então, desvincula um pouco dessa ideia da comprovação simplesmente das contribuições, a depender da categoria que ele se encaixa. Mas está bastante atrelado à comprovação do efetivo exercício da atividade rural, além da idade mínima que se faz necessária. Importante ainda a gente esclarecer, pessoal, que ao trabalhador rural, a lei previdenciária não previu somente o direito à aposentadoria por idade rural, também trouxe outras previsões de benefícios. No caso, a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, ou auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Também previu a lei o direito ao salário maternidade rural, tá? E a pensão por morte aos dependentes, certo? A aposentadoria por tempo de contribuição nas regras anteriores, comprovando o preenchimento dos requisitos até 13/11/2019, mas tão somente na qualidade de contribuinte individual. Para esses benefícios, pessoal, não se faz necessária a comprovação de idade mínima. A idade mínima é simplesmente para aposentadoria por idade rural. Para todos os demais benefícios destinados ao trabalhador rural que nós acabamos de citar, não se exige idade mínima, mas tão somente a comprovação do efetivo exercício da atividade rural, que vai comprovar aí a qualidade de segurado. Depender do benefício, a gente vai ter outro requisito para se comprovar. Por exemplo, a aposentadoria por incapacidade permanente, obviamente tem que ser comprovado a existência da incapacidade definitiva para a atividade laboral habitual, que é a atividade rural. Por fim, eu queria dizer que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque toda semana a gente posta um vídeo diferente, trazendo atualizações do mundo previdenciário. Tá? Hoje a gente está praticamente com 3 vídeos semanais, então tem muito conteúdo que a gente divide com vocês toda semana. E se você estiver inscrito, você vai ser notificado em primeira mão para que você não perca nenhuma dessas matérias, desses vídeos, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo ainda essa semana. Um abraço.